Olá pessoal, tudo bem? Convido vocês hoje a refletir comigo sobre guerra justa. Há alguma? Na história do pensamento filosófico, esse foi um dos temas mais profícuos e também muito pontuado por exemplo, Tomás de Aquino, pensador da Idade Média, que inclusive fundamentou filosoficamente noções que hoje a gente entende como legítima defesa. E tudo isso está incluso nessa ideia de guerra justa. Em geral, para se colocar uma situação de conflito, de violência como justificada, pensa-se que existem algumas características que são necessárias. Quais são elas? Bom, primeiro você precisa que essa guerra justa tenha também uma causa justa. O que significa causa justa? Significa que você está lutando por direitos básicos e essenciais do ser humano. Então, sempre que qualquer entidade, governo ou grupo, né, qualquer que seja ele, ferir qualquer tipo de direito básico e universal, então esse tipo de direito básico e essencial do ser humano ferido justifica uma guerra, uma violência, não é, para obter a proteção desses direitos. Bom, primeiro a gente tem então essa noção de causa justa. No segundo ponto, a intenção tem que ser justa. O que significa intenção justa aqui? Significa que quando você utiliza da violência, a sua intenção é reduzir o mal e aumentar o bem. Veja que é necessário aumentar o bem nessa intenção, porque você pode, por exemplo, pense aí que você está assistindo algum tipo de filme onde você vê dois antagonistas, né, dois vilões, e um enfrenta o outro. Nesse caso, a gente pode ver um uso de violência com a intenção de reduzir o mal, mas não tem nenhuma intenção de aumentar o bem, tá bom? Então, são aí conflitos de interesse unicamente egoístas. Então, uma intenção justa, ela tem que não só reduzir o mal, como aumentar o bem. Bom, além de uma causa justa, além de uma intenção justa, você também tem que pensar na proporcionalidade da violência que está sendo utilizada. Se você, por exemplo, está recebendo uma violência de um soco, né? E você vai aí tentar se defender ou utilizar a violência para se defender. Nesse caso, você soca também. Então, aí a proporção que está sendo utilizada entre os meios que você tem, a violência que você está tendo, para o fim que você tem, ou defender-se, por exemplo, é proporcional, tanto o meio quanto o fim. Agora, se você recebe, por exemplo, um soco, né, um golpe, uma violência desse tipo, e retribui com, por exemplo, puxando uma arma e atirando na pessoa, a gente não tem aí uma proporcionalidade, inclusive você vai, nesse caso, responder como criminoso, né, porque você está instaurando um tipo de injustiça, aí, não está sendo um conflito justo. Bom, você tem aí então a causa justa, uma intenção justa, uma proporcionalidade e também um tipo de conflito de grupos. Para ser justo, tem que ter uma possibilidade de sucesso, né, no seu conflito. No caso da defesa, uma possibilidade de sucesso na defesa. Pense em uma guerra entre um país que entra em guerra com outro e não tem nenhuma possibilidade de sucesso de vitória, o que as previsões indicam um tipo de massacre ao seu próprio povo. Então qualquer governo que tome esse tipo de atitude e coloque a vida de todo o seu povo em risco, está operando em um tipo de guerra injusta, né? Está sendo injusto com o seu próprio povo. Agora sim, a gente não tem apenas esse tipo de
critérios. Também tem o critério da autoridade legítima, não é? Não é qualquer tipo de governo, autoridade em uma sociedade que pode levá-la à guerra de forma justa. Pense então num tipo de força militar numa sociedade onde toma o poder instaurado legitimamente e leva esse país para uma guerra. Desse ponto de vista, a gente tem um tipo de guerra injusta, porque a sociedade não está de acordo com aquela autoridade que lhe leva à guerra, né? Bom, além disso, veja só que a gente tem até agora causa justa, a gente tem uma intenção justa, a gente tem uma autoridade legítima, a gente tem possibilidade de sucesso e a gente tem proporcionalidade. O sexto e último critério muito utilizado para justificar uma guerra é o último recurso. Uma guerra só é justa se a violência instaurada é um último recurso. Se você já tentou a diplomacia e já tentou os outros recursos, e mesmo assim eles não conseguiram, aí se justifica uma guerra. Desse ponto, agora a gente tem um debate, né, no filosófico, onde a gente tem duas posições. Primeira posição, o realismo em conflito. Essa posição sustenta que existe determinado momento de algum tipo de conflito onde você esgota todas as opções e a única opção que resta é a violência. Não existe uma outra solução que não seja a violência. Do outro lado da moeda, a gente tem o pacifismo. O pacifismo é a posição que sustenta que sempre existe a possibilidade de solução diplomática. Então, em qualquer que seja a situação de conflito, se você consegue imaginar pelo menos uma possibilidade de solução sem o uso da violência, se você consegue imaginar isso, então qualquer uso de violência nesses casos, eles são injustificados, eles são injustos e você não tem uma guerra justa, né? Bom, estas são as 6 características para uma guerra justa, filosoficamente falando. O debate que está em jogo é do realismo contra o pacifismo. A gente viu aí, então, as duas noções básicas das duas posições. E o que você então acha que é mais plausível? O tipo de realismo no conflito. Tem então uma situação que você não tem para onde correr, vai precisar usar a violência, ou então a gente sempre pode pensar em um tipo de solução que não seja a violência, embora não seja mais fácil. Existe. O que você pensa, não é? E como esse tipo de reflexão sobre guerra justa você acha que pode auxiliar a gente no pensamento cotidiano em resoluções de conflitos? Deixe aí o seu comentário no que você pensou sobre guerra justa. Então, guerra justa, há alguma? A nossa reflexão fica por aqui.